Vamos iniciar agora a nossa resolução sobre as questões de LibreOffice e o Microsoft Office para os seus processadores de texto. Então, o Word com o Microsoft Office e o Writer com o LibreOffice. Vamos lá para as nossas questõezinhas. Deixa eu ver aqui. A questão de número 1. Vamos sair da frente aqui. No Word, tem-se o recurso de formatação de parágrafo para que se especifiquem espaçamentos entre linhas e recuos do texto em relação às margens. Qual das alternativas a seguir não é verdadeira com relação à formatação de parágrafo? Certo? Então, as configurações de parágrafo elas são bastante cobradas em prova. Agora ela perguntou qual não é verdadeiro. Quando se usa recuo pela esquerda, não se pode ter recuo pela direita no mesmo parágrafo. Pô, já é um absurdo, né? Deixa eu te mostrar aqui. Quando eu tiver aqui no Word, se eu for lá na guia Layout, eu tenho como recuar tanto à esquerda quanto à direita. E aí, se eu colocar aqui 5 centímetros à esquerda e 2 centímetros à direita, quer dizer que eu vou digitando e quando chegar a 2 centímetros da margem, vai parar o texto. Certo? Então, o que é o recuo? É a distância do texto até a margem. A margem é na régua quando muda de cor, da esquerda para a direita, aqui, ó, de cinza para branco. Lá no início é o início da folha, lá no início do cinza, na régua, folha, margem, depois esse símbolo aqui no Word, o quadrado é o recuo à esquerda, o triângulo apontado para cima é o recuo deslocado, que eu posso deslocar e a primeira linha vai ficar parada, então altero o valor de recuo de primeira linha, e a seta em cima é o recuo de primeira linha. Recuo de primeira linha é a distância entre a primeira linha e o seu parágrafo. Então, nesse caso, o recuo de primeira linha está em 2 centímetros. Por quê? Porque se eu olho aqui, está no 7, aqui está no 5, então a distância da primeira linha em relação ao seu parágrafo é 2. E o que é o recuo da direita? É a distância do fim do parágrafo até a margem. Margem direita muda na régua de branco para cinza. Aqui. Então, posso ter, ao mesmo tempo, os dois. E como é que funciona no Writer? Igual. Eu já vou fazer aqui em cima na régua, pegando a régua e botando lá no 3, o recuo da esquerda. E se eu quiser, eu venho aqui na direita e pego o recuo da direita, vou botar no 13, então distanciei 4 centímetros da margem. E agora eu tenho recuo tanto à esquerda quanto à direita. Ok? Maravilha. Então, já fiquei aqui com a letra A de Argentina, porque ele diz que quando se usa recuo pela esquerda, não se pode ter recuo pela direita no mesmo parágrafo, e já vimos que pode. Ok? 2. Com relação a algumas formatações aplicadas ao texto, assinale a alternativa correta. Então tem que ver a afirmação e olhar para o texto. O primeiro parágrafo está com alinhamento esquerda. O primeiro parágrafo com alinhamento esquerda. Eu acho que não, né? Eu acho que ele está justificado, porque ele está tanto alinhado à esquerda quanto à direita. E o segundo parágrafo está com estilo itálico. Sim, o segundo está com estilo itálico, meio caidinho. Mas o primeiro, ele está com formatação justificado. O primeiro parágrafo está com alinhamento justificado e o segundo parágrafo está com estilo de fonte itálico. Perfeito, né? Então, o primeiro justificado, o segundo itálico. Brasil, para mim, é a resposta certa. Vamos ver Canadá. O primeiro está com justificado e o segundo está em negrito. Não, né? Os dois não estão com negrito. O segundo parágrafo está com um alinhamento justificado. Não, o segundo parágrafo está com alinhamento à esquerda. Só o esquerdo está alinhado. Aqui na direita não está, então não é justificado. O segundo parágrafo está com alinhamento à esquerda, ok. E a fonte negrito? Não, a fonte não está negrito, né? Ela está mais clarinha.
Então não tá, o negrito já parece bem mais escuro aqui, né? Então realmente a letra B de Brasil, bem simples essa questão do ano de 2016, PJRS prova de contador. 3. O processador de texto Word tem uma janela de parágrafo que permite realizar diversas formatações. Assinale a alternativa que aponta a opção de formatação que não pode ser realizada nessa janela, que é a janela de parágrafo. Definir um alinhamento para o trecho selecionado, esquerdo, direito, centralizado ou justificado. É a formatação de parágrafo, claro, né? Definir um estilo para o trecho, ajustar um recuo do texto à esquerda e à direita, ajustar um recuo somente para a primeira linha, ou ajustar o espaçamento antes e depois do parágrafo. Pô, recuo é muito comum em prova, espaçamento também, vou te mostrar lá. Olha só, eu estou no Word e vou lá para a formatação de parágrafo. Está aqui na página inicial e eu tenho aqui o iniciador de caixa de diálogo. Eu tenho o recuo, esquerda, direita, primeira linha, conforme ele falou, o espaçamento antes e depois. Mas estilo do parágrafo não, porque estilo em verdade está aqui, é o estilo do texto, certo? Não é um estilo específico do parágrafo, uma configuração de parágrafo. Posso aplicar estilo somente a um texto selecionado, olha ali, só o texto selecionado. Então não necessariamente do parágrafo inteiro, ok? Então não é na configuração na janela de parágrafo, o estilo tem uma área específica para isso. Por isso que a letra B de Brasil está como gabarito na questão de número 3. Questão de número 4. No Word, para escrever o excelentíssimo, o que eu faço para aquele MO ficar para cima? Relevo, versalete, taxado, subscrito ou sobrescrito? Certo? Relevo é uma formatação de exibição para efeitos de fonte, ficar uma fonte como se fosse realmente em relevo, assim, né? Depois, versalete, taxado, subscrito ou sobrescrito. Naturalmente ali a gente fica entre sub ou sobrescrito, certo? Então, quando eu quero jogar para cima é sobrescrito, claro, pô, com certeza, né? Deixa eu te demonstrar aqui. Se eu tiver que fazer n ao quadrado, esse 2 vai estar sobrescrito. Então eu marquei 2 e vou lá no botão de sobrescrito, foi para cima, certo? E agora, se eu tiver que fazer um CO2 e esse 2 daí ele tem que ir para baixo, é subscrito. Então o excelentíssimo que o MO ficou lá para cima é sobrescrito, letra E de Equador. Lembrem das teclas de atalho, tá? Para sobrescrito, a tecla de atalho é Ctrl Shift mais o sinal de mais. Deixa eu fazer um zoom aqui para ver melhor. Ó, sobrescrito, Ctrl Shift mais o sinal de mais. Subscrito, Ctrl mais igual. Isso já caiu várias vezes. Para as alternativas, então, aqui, Equador e questão de número 5. Assinale a alternativa correta em relação à configuração de página do Word. Configuração de página. Pode estabelecer uma nova configuração de página somente a partir do início da próxima página, independente de onde inicia a sessão. Brasil. A distância da borda superior da folha até o cabeçalho deve ser igual à distância da borda inferior até o rodapé. Não tem sentido, né? Não tem sentido isso, porque a distância da borda superior e a inferior são independentes, com certeza. Canadá. Pode-se ter cabeçalhos e rodapés diferentes entre páginas pares e ímpares. Isso cai com tanta frequência que eu vou até te mostrar, né? Como faz isso, ó. Se eu for inserir um cabeçalho e rodapé, vou colocar um cabeçalho aqui. E agora vamos verificar como vai ser diferente entre páginas pares e ímpares, direto na guia Design. Eu tenho ali, ó, para ser diferente na primeira página e depois para ser diferente
nas páginas pares e ímpares. Pois isso é tão frequente que eles falam sobre esse assunto que a gente já está careca de saber. Eu, literalmente, né? Vamos lá. Então, voltemos aqui. As margens superior e inferior devem ser iguais. Não, por que ele vai afirmar uma coisa dessa, né? Frequentemente é diferente. Então não tem sentido nenhum margem superior e inferior serem iguais. São diferentes. Agora, se for utilizada numeração de linhas, a numeração deve obrigatoriamente começar no início da página. Não, a numeração ela pode começar no início, no final, tanto faz, né? Não tem também essa obrigatoriedade de ser no início. Então, a gente ficou lá com Argentina. Pode-se estabelecer uma nova configuração de página somente no início da próxima página.